Nessa aula vamos continuar a estudar sobre a hidrosfera, agora com as águas oceânicas, que são distribuídas entre os mares e os oceanos. Então, como eu tinha falado, existe uma diferença entre os mares e oceanos, é justamente o que vamos ver aqui. Então, os mares, as águas salgadas que banham os continentes, então é a parte do oceano que está em contato com o continente, vamos denominá-la de mares. Recebem influência direta da plataforma continental ou da parte terrestre, que influencia diretamente, seja o clima, seja a sua composição. Modifica as substâncias que são dissolvidas nas águas dos mares, tem uma modificação devido a essa influência terrestre que recebe. Além disso, essa influência altera as propriedades da água, seja ela temperatura, salinidade, e também interfere no movimento das águas dos mares. Então existe aí essa grande diferença entre as águas oceânicas, que são águas salgadas afastadas da costa, que chamamos de alto mar. Aí são as águas dos oceanos ou águas oceânicas. E elas não recebem influência terrestre devido à distância que se apresenta em relação ao continente. Por isso mantém suas propriedades e também sua composição química, dos sais e também de outras substâncias que são dissolvidas na água, e também das propriedades, pressão, temperatura e composição. Aqui nós observamos o mapa mundi e nele vamos identificar os oceanos da Terra, que são o Oceano Pacífico, é o maior oceano da Terra, que está desse lado e também deste lado aqui. Esse é o Oceano Pacífico, que banha toda a costa oeste da América e a costa leste da Ásia e Oceania. Aqui nós temos o Oceano Atlântico, que fica localizado entre a costa leste da América, costa oeste da Europa e da África. Aqui o Oceano Índico, localizado no sul da Ásia, entre a África e a Oceania, e o Oceano Glacial Ártico, localizado no extremo norte, entre o extremo norte da América e o extremo norte da Ásia e Europa. Esses são os oceanos, esses são nossos oceanos, o oceano da Terra. Os mares, primeiro. Então, os mares são porções dos oceanos. Então, quando a gente fala em mar, é aquela porção que está em contato com o continente. São menos extensos e também menos profundos. Essa profundidade é justamente por estar perto do continente, tem uma porção que está na plataforma continental que é mais rasa do que o alto mar. E também são menos extensos, visto que tem um limite ali entre o continente e o oceano aberto. E podem ocorrer de três tipos. Então há três tipos de mares. São os mares abertos ou costeiros, que tem contato direto com o oceano, um contato amplo com o oceano. Tem os mares interiores, também chamados de mediterrâneos, porque o mar Mediterrâneo é o principal exemplo desse tipo de mar interior, também chamado de mar continental, que situa-se no interior do continente, mas tem uma ligação estreita com o oceano, que é justamente essa ligação são chamadas de estreitos, que já vimos na geomorfologia litorânea. São os estreitos que ligam os mares interiores ao oceano. E também os mares fechados, que não têm nenhum contato com o continente e localizam-se no interior do continente sem contato nenhum com o oceano. Então agora vamos ver os mares abertos. Então o mar aberto comunica-se amplamente com o oceano, como por exemplo o Mar do Japão, o Mar de Bering e o Mar das Antilhas. São alguns exemplos de mar aberto, como esse aqui, o Mar de Bering. Aqui é o Estreito de Bering, não tem nada a ver com o mar, é apenas a localização. E ele tem um contato aberto aqui com o Oceano Pacífico. Também temos o Mar das Antilhas, ou também Mar do Caribe, também chamado de Mar das Caraíbas. Depende do local do português que você esteja falando. Então aqui
temos o Mar do Caribe, Mar das Antilhas, o Mar das Caraíbas, e aqui o Oceano Atlântico. Você observa que o contato é amplo em relação ao mar ao oceano. Agora o mar interior, mar continental ou mar Mediterrâneo. São 3 denominações que esse tipo de mar pode apresentar. Então ele comunica-se com o oceano através de um estreito, que é uma abertura entre 2 porções continentais, estreita, fina, como por exemplo o Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e Mar Báltico. O Mar Mediterrâneo é o exemplar mais comum desse tipo de mar. Aqui nós temos ele, Mar Mediterrâneo. É um mar muito grande, e aqui nós temos o Estreito de Gibraltar, fazendo a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então é uma abertura bem pequena, é uma abertura natural, não foi cortada pelo ser humano, como aqui o Canal de Suez foi. Também nós temos o Mar Vermelho, que tem essa ligação aqui, ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Adém e, consequentemente, ao Oceano Índico. Também tem aqui o Canal de Suez, que faz a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Mar fechado ou interior. Eles não apresentam comunicação com o oceano, como já vimos. Como exemplo, temos o Mar Cáspio, Mar Aral e o Mar Morto. Observamos aqui o Mar Cáspio, que ele é totalmente fechado, não apresenta nenhum tipo de ligação com o oceano. É um lago enorme de águas salgadas, também é chamado de lagos salgados, mas devido à sua origem estrutural, é um mar, visto que fazia contato com o Mar Negro e fazia ligação com o Mar Mediterrâneo, lá mais a oeste. Então, o que faz um mar diferente de um lago é justamente a sua origem. Aqui também temos um outro mar fechado, que é o Mar Aral, que antigamente ele correspondia a toda essa área, e devido à prática de irrigação dos rios que alimentam o mar, ele está secando, só apresenta algumas partes aqui, inclusive dentro do que era o seu leito, já construíram algumas vilas e até uma cidade. E aqui o Mar Morto, que é exemplo do Mar Aral, também está secando. Ele corresponde a toda essa extensão aqui e já apresenta uma divisória. Isso devido também tanto ao aproveitamento das águas do Rio Jordão para irrigação, quanto para a construção de usinas hidrelétricas, o que faz com que, isso aqui é uma usina hidrelétrica, com que a água fique represada e não escoa para o mar, que é o que alimenta as águas do Mar Morto. As chuvas, não há chuva direta aqui, isso é um deserto. As chuvas são lá na cabeceira do Rio Jordão, que alimenta o Mar Morto e, consequentemente, ele vai secando e a sua salinidade vai aumentando. As características das águas oceânicas. O que caracteriza as águas oceânicas? É a temperatura. A temperatura varia de acordo com o local. A salinidade também varia, dependendo do local que o mar ou o oceano se localize. Varia também em relação ao congelamento das águas, qual tipo de água marinha oceânica se congela, em qual época do ano. A sua coloração varia muito, temos mares de água azul, mares de água esverdeada, então por que isso ocorre? E em relação aos movimentos das águas oceânicas, então quais são os movimentos que as águas oceânicas apresentam? Em relação à temperatura, a temperatura média dos oceanos é de 16 graus. Claro que nas praias equatoriais, tropicais, essa temperatura passa dos 20 e poucos graus. Mas o que temos aí é a média, justamente porque nas regiões polares as águas oceânicas chegam abaixo de zero. A temperatura média nas grandes profundidades fica em torno de 4 graus, visto que nas grandes profundidades a luz solar não consegue chegar e não há aquecimento dessas águas nas grandes profundidades. A temperatura das águas oceânicas variam
em função da profundidade. Quanto mais profundo o Sol tem dificuldade em chegar, em penetrar, consequentemente vai ser mais frio. Na superfície vai ser a área mais quente. Em relação à latitude, na região equatorial as águas são mais quentes devido também ao clima equatorial. E nas regiões de altas latitudes, ou regiões polares, a temperatura vai ser mais fria. A temperatura das águas oceânicas chegando a apresentar temperaturas abaixo de zero. E também variam de acordo com as correntes marítimas. Nós vamos ver o que são correntes de água salgada que levam consigo as suas características, como temperatura, salinidade e densidade. Então aqui nós observamos o globo com a temperatura oceânica. Aqui na escala nós observamos que na área mais vermelha os oceanos são mais quentes, nas áreas mais azul e roxo as temperaturas são mais frias. Então, ao longo do Equador há de se perceber que as temperaturas são sempre mais quentes. No tom vermelho ou amarelo. Nas médias latitudes, as águas oceânicas vão ter um tom, isso no espectro aqui, verde, com temperaturas entre 10, 15 e 20 graus. E nas altas latitudes, nas regiões polares, as temperaturas vão de 5 graus a temperaturas negativas, que são essa parte mais roxa. E vamos chamar atenção para duas regiões principais, que é aqui, no norte da Europa, que pela localização latitudinal deveria ter temperaturas em tonalidade azul, menos 5 graus. Mas um outro fator faz com que essas águas fiquem mais quentes, em torno de 10 graus, que é justamente a corrente marítima, a corrente do Golfo, que ela é quente e sobe aqui, chegando até a Noruega, tornando toda a parte do norte do continente europeu mais aquecido. Então, graças à corrente do Golfo, a Noruega é uma área habitável. A Inglaterra também mais quente. Então veja que aqui é mais quente do que o restante das áreas. Outro fator, que é o inverso, é essa área aqui do Peru e do Chile e do Equador, que é uma área equatorial e deveria ter temperaturas, aqui em vermelho ou amarelo, acima de 25 graus. E, no entanto, fica na cor verde, do tom verde, com temperaturas entre 15 e 20 graus, justamente por conta de outra corrente marítima. Então, pelo fator latitudinal, as águas eram para ser mais quentes. Mas as correntes marítimas influenciam diretamente na temperatura oceânica, que é justamente a corrente de Humboldt, que vem aqui do Polo Sul, do Antártico, até e contorna toda a costa oeste da América do Sul. E retornando depois. Então toda essa parte vai se tornar mais fria. Isso é muito interessante para a pesca no Peru e no Chile, no Equador, justamente porque das temperaturas mais frias os micro-organismos ficam na superfície e os peixes vão lá se alimentar, facilitando a sua pesca. A salinidade. As águas oceânicas também se caracterizam e se distinguem pela salinidade, que é a quantidade de sais minerais dissolvidos nas águas oceânicas. Esses sais minerais, basicamente, é o cloreto de sódio, o principal sal mineral dissolvido na água marinha. E o que ajuda essa dissolução é justamente o derretimento do gelo, das geleiras, a chuva, que dissolve os sais da rocha e leva esses sais para o oceano, principalmente o cloreto de sódio, mas também outros sais que estão compostos na rocha. Em relação à salinidade marinha, ela adquiriu essa salinidade desde a formação da Terra, quando os mares começaram a encher, e as erupções vulcânicas, lançando o magma dentro dos oceanos, as águas oceânicas começaram a dissolver os sais desse magma e também da rocha. E esse sal foi se acumulando ao longo dos milhões de anos, até dar a salinidade atual. Então, com a constante evaporação da água,
também, as águas superficiais dos oceanos, os sais tendem a se concentrar mais e as águas vão tender a se tornar mais salgada com o passar dos milhões de anos. Aqui nós temos um exemplo, o mar mais salgado do mundo, que é justamente o Mar Morto. Todo o assoalho do Mar Morto é formado por sal, não é por terra, não é por nada. Essa denominação é justamente por conta da sua propriedade de ser muito salgada, então não há a presença de vida como peixes ou outros animais marinhos. Existem apenas alguns micro-organismos que conseguiram se adaptar à salinidade, mas animais macrovida não apresenta. Em relação ao congelamento, a água salgada ou as águas oceânicas congelam a partir de menos 2 graus, justamente devido à sua densidade, que o sal atribui à água. Então, quanto mais denso, mais difícil a água se congelar. Então, a partir de menos 2 graus, a água salgada começa a se congelar. Então, as temperaturas das águas oceânicas ultrapassam, ou, aliás, são menores do que menos 2 graus, menos 5, menos 10, depende da época do ano, o inverno principalmente, pode chegar a menos 20 graus, e depende do local que se encontra nos polos. Nas altas latitudes, que são os polos, se formam as banquisas, que são blocos de água salgada congelada. São blocos enormes que passam da plataforma continental, que estão suspensos na superfície oceânica, que podem chegar até 60 metros de espessura, 30 metros de espessura do bloco e arestas com até 60 metros de profundidade. Então, são blocos de água salgada. Quando esses blocos se fragmentam, formam chamados flossbergs. Então, flossbergs são fragmentos de água salgada congelada, enquanto iceberg são fragmentos de água doce congelada. Aqui nós temos o exemplo de banquisa. A superfície, visto que ao congelar se torna-se menos denso do que a água, tende a ficar a um nível a mais em relação ao nível do oceano. Mas ela tem uma profundidade aqui que faz com que ela flutue na água marinha. E quando ela se fragmenta, nós temos aqui os flossbergs, que são pedaços, fragmentos de águas, de blocos de água salgada congelada. Em relação à coloração, vai depender muito da composição da água e do local onde ela se localiza. Então depende da quantidade e da qualidade dos sedimentos que estão em suspensão na água oceânica ou água marinha. Nós temos em alto mar a coloração azul escura, que geralmente são livres de sedimentos continentais. Eles têm apenas os micro-organismos. Essas águas marinhas de alto mar têm os micro-organismos próprios das águas oceânicas. Aí por isso tem uma tonalidade azul escuro, que na verdade não corresponde ao reflexo do céu. Esse azul escuro é justamente por conta da absorção do espectro vermelho da luz solar. Então, esses micro-organismos absorvem o espectro vermelho e refletem a luz azul. Então, é por isso que nós vemos o mar como sendo azul, visto que quanto mais distante estamos do oceano, ele vai dar a impressão que ele é mais azulado, mais escuro, devido à concentração desses micro-organismos, que reflete a luz do espectro azul, a luz solar. Próximo à costa, nós temos uma coloração esverdeada, devido a sedimentos vegetais e animais, justamente que esses sedimentos vegetais e animais têm tom amarelado, que misturando-se com a tonalidade refletida pelos micro-organismos, que é azul, vai dar a tonalidade verde, fazendo a mistura de azul com amarelo dá a tonalidade verde. Então, próxima à costa, a água tem a coloração verde. Não significa que seja verde ou que seja azul. Toda a água é transparente, mas que nós observamos essa coloração devido a esses sedimentos e micro-organismos.
E próximo à foz dos rios, as águas têm a coloração avermelhada ou amarelada devido aos sedimentos que são despejados pelo rio trazido do seu leito, que são águas barrentas jogadas no oceano, fica também com um aspecto amarelado ou avermelhado. Então, aqui nós temos a água em alto mar, com um tom mais azul escuro, as águas nas áreas costeiras, devido a sedimentos vegetais e animais amarelados, que faz a mistura com o azul e fica verde. E as águas vermelho e amareladas, devido ao tom barrento que o rio despejou aqui na água do mar. Os movimentos das águas oceânicas são os marulhos, que é uma oscilação suave, ocasionadas pelas brisas. Brisas são ventos leves que ocorrem ou do continente para o oceano ou do oceano para o continente. São chamados de marulhos. São suaves oscilações ou ondulações. Vaga ou onda, que é o movimento mais conhecido, que é justamente provocado pelo vento, movimento oscilatório, são marulhos maiores no caso. E as ondas sísmicas, vagas sísmicas ou tsunami, que são provocadas por maremotos, são terremotos no interior da crosta, que faz com que surjam as ondas gigantes. E as marés, que são movimentos verticais ocasionados pela força de atração do Sol e da Lua, a força da gravidade que o Sol e a Lua têm sobre as águas da Terra, e com isso a maré tende a subir ou a descer de acordo com a hora do dia. Além disso, temos as correntes marítimas, que são movimentos com direção constante. A temperatura e salinidade são próprios, então por onde passar a corrente marítima vai levar consigo as suas características e deixar a região com as características da corrente marítima. Então aqui nós temos o exemplo do marulho, que são pequenas ondulações provocadas pelos ventos suaves, que são as brisas. E as ondas, ou vaga, que são provocadas por ventos mais fortes, que faz com que ocorra a oscilação, forme essa crista quando a onda se aproxima do continente, justamente porque ela aumenta a velocidade e vai rebentar lá na praia. Então aqui nós temos exemplo de ondas muito grandes, e a formação da crista, porque elas estão em locais mais rasos, próximo à costa, à praia. Aqui os tsunamis, que são provocados por maremotos. Devido à sua intensidade, pode causar catástrofes. As marés são provocadas pela força de gravidade do Sol e da Lua. Aqui nós temos a maré viva, que é quando temos a combinação da força do Sol e da força da Lua. A maré vai ser maior, tanto na Lua nova quanto na Lua cheia. A força gravitacional vai se somar e a maré vai ser maior do que o normal. E a marés mortas é quando a Lua está crescente ou minguante. E a maré vai ser normal. Lembrando que a cada 12 horas nós temos a maré alta e a maré baixa. E as correntes marítimas, que são os movimentos de correnteza que as águas oceânicas apresentam, são provocadas pela rotação da Terra, pelos ventos e pela diferença tanto de salinidade quanto de temperatura das águas. Então há uma grande quantidade de aspectos que provocam as correntes marítimas, que são como rios correndo nas superfícies oceânicas. Elas ocorrem de forma quente quando se formam na linha do Equador. São correntes quentes, essas vermelhas, sul equatorial, norte equatorial, corrente das Guianas, a corrente do Golfo, veja a corrente do Golfo que eu tinha falado, que chega até a Noruega e até a Rússia no caso. Corrente australiana, sul equatorial, e as correntes frias, que são essas azuladas, a corrente Humboldt, que da costa sul-americana que eu tinha falado, que esfria a costa oeste da América do Sul e facilita a pesca. Também tem as correntes de Falklands, do Atlântico Sul, Benguela, da Antártida.
também as correntes que vêm do norte para a parte central do continente. Então temos as correntes quentes, formadas na área equatorial, e as correntes frias, formadas nas áreas polares.